Diletos irmãos, a paz do Senhor a todos. Esse é o canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra de Deus. Na verdade, aqui é um espaço interativo, onde você pode aprender um pouco mais da palavra de Deus. Bem amados, o nosso vídeo de hoje, vamos responder aí o nosso irmão Carlos de São Luís. Ele participou deixando o seu comentário, fazendo uma pergunta baseado no livro de Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 28, aquela história de Saul e Samuel. A pergunta do Carlos é a seguinte: quem falou com Saul? Foi Samuel? Essa é a pergunta, é o tema que estaremos fazendo a exposição. E de antemão, quero dizer aos senhores que não foi Samuel que falou com Saul. É isso mesmo, não foi Samuel que falou com Saul. É o que nós estaremos provando nesse vídeo com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Antes disso, quero te fazer um pedido. Ajude o canal, deixe o seu like nesse vídeo, ok? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, é rapidinho. A outra coisa, ative o sino e receba as notificações de todos os vídeos lançados aqui no canal, em nome de Jesus. Outra coisa, compartilhe esse canal com os seus amigos, seus irmãos, e esteja abençoando vidas, edificando vidas através da palavra de Deus. É isso aí, vamos à exposição do nosso tema de hoje. Quem falou com Samuel, certo? Quem falou com Saul, melhor dizendo. E aí nós estaremos fazendo essa exposição, provando aos senhores que não foi Samuel. Vamos à exposição em nome de Jesus. Bem, meus amados irmãos, como prometido, vamos à exposição do nosso tema em pauta. Vamos começar com a leitura de um texto, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 28, e eu escolhi o verso de número 11, estarei usando a versão Almeida, revista corrigida, edição 2009. O texto diz assim: a mulher então lhe diz: a quem te farei subir? Disse ele: faz-me subir a Samuel. Partindo desse texto, nós vamos à exposição e eu quero fazer a seguinte pergunta: Samuel realmente falou com o profeta Samuel? Aliás, Saul realmente falou com o profeta Samuel? É isso que estaremos falando, explicando aos irmãos, em especial ao Carlos, em nome de Jesus. Bem amados, antes vejamos algumas considerações. A primeira é que o texto do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 28, é um dos textos mais polêmicos da Bíblia Sagrada. Para alguns cristãos, é um dos textos mais difíceis de se explicar na Bíblia. Além do mais, irmãos, essa passagem bíblica é a base doutrinária dos espíritas. E aí eu quero fazer agora uma pergunta: qual a verdadeira interpretação dessa passagem? É o que nós estaremos estudando a partir de agora. Primeira pergunta: o que a Bíblia diz sobre as práticas espíritas? Você precisa saber dessa resposta para entender melhor o texto em pauta. Em primeiro lugar, há de se deixar claro que o termo espiritismo não aparece na Bíblia Sagrada, assim como outras palavras, por exemplo, trindade ou triunidade, não aparece na Bíblia Sagrada. As Escrituras, porém, condenam algumas práticas do mesmo, sob os seguintes termos. Vejamos: feitiçaria, consulta aos mortos, adivinhação e outros. É bem verdade que essa prática era comum entre as nações pagãs. Isso é muito fácil de se perceber na Bíblia, como por exemplo em Deuteronômio 18:14, Isaías 19:3 e também em Daniel capítulo 2, verso de número 2. Temos outras passagens na Bíblia que deixam muito claro que as nações tinham essa prática entre elas. E o que nós também percebemos é que Deus exortou Israel a não copiar exatamente esses costumes pagãos. Deus advertiu Israel a não praticar esse pecado. E nós vamos dar continuidade
E a partir de agora estaremos fazendo algumas observações do capítulo 28 do primeiro livro do profeta Samuel. Vejamos algumas observações textuais. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 28, verso 7, os servos a quem Samuel se dirige, na verdade você percebe nesses versículos que eles são supersticiosos e conhecem a feiticeira. Esse é um detalhe muito importante, porque isso nos faz crer que talvez eles estivessem acostumados a práticas de feitiçaria. A segunda observação textual que queremos fazer é que no verso 8 desse capítulo, 2 homens foram com Saul para consultar a feiticeira. O verso diz que Saul se disfarçou, mas aí você sabe que, sendo ele uma pessoa tão alta, seria difícil disfarçar-se apropriadamente. Confira o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, verso de número 23, que o texto diz que correram e tomaram ali, estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Já dá para perceber que Saul, de fato, era uma pessoa diferenciada das demais no seu aspecto físico. A terceira observação que eu quero fazer aqui é quando em vida o profeta Samuel havia expressado a opinião de que a prática da feitiçaria era um pecado horrendo diante de Deus. E o texto vai deixar bem claro no capítulo 15, verso 23, que Samuel ele deixa bem claro o seu ponto de vista dentro da orientação divina, é que o Senhor rejeita essa prática. A quarta observação é a seguinte: quem disse que viu a Samuel não foi Saul, que isso fique bem claro no texto. Amém, irmãos? Quem disse que viu Saul, que viu a Samuel, não foi Saul, mas a feiticeira, o que poderia ser uma afirmação falsa. Ora, olha só, uma feiticeira. Quem pode garantir que estaria falando a verdade? Outra coisa interessante é que o espanto da mulher poderia ser pelo fato de que ela reconheceu estar diante de Saul, o rei de Israel. Saul, diz o texto bem claro, que Saul apenas entendeu tratar-se de Samuel com base exatamente na descrição apresentada pela feiticeira. Isso é muito claro no verso de número 14. E eu até convido os amados irmãos, na medida que estiverem ouvindo esse áudio, assistindo o vídeo, os irmãos podem acompanhar na Bíblia Sagrada e você vai ver no verso 14, é bem claro, mas muito nítido, que foi a mulher que disse ter visto Samuel, e o texto disse que Saul entendeu, ele imaginou que fosse Samuel. E aí você sabe que o texto deixa essa evidência de forma bem clara. Amados, a partir de agora nós vamos examinar alguns desses argumentos, estarei apresentando alguns argumentos, e dentro desses argumentos nós vamos perceber que era impossível de ter sido Samuel a pessoa que falou com Saul. Eu estarei apresentando aos senhores estes argumentos, na verdade são 5 argumentos. Eu espero deixar claro aos senhores que não foi Samuel que falou com Saul. O primeiro argumento é chamado de argumento gramatical. Vejamos, o verso 6 diz: o Senhor não lhe respondeu. E se você observar no hebraico, o sentido é mais forte. Essa frase no hebraico, o sentido é mais forte. Essa frase quer dizer que o Senhor não lhe respondeu. Não lhe respondeu e não lhe responderá nunca. Você pode ver isso nos versos 15, do verso 15 até o verso de número 17. Então aqui o primeiro argumento chamado gramatical é bem claro. O Senhor não respondeu a Saul e nem iria responder, até pelo fato da situação em que o rei se encontrava. O segundo argumento é o argumento exegético. E aí você vai ver que o Senhor não lhe respondeu nem por Urim, que na verdade era a revelação sacerdotal,
confira o capítulo 14, verso 18. Também nem por sonhos, que era a revelação pessoal que Deus dava na época, nem por profetas, que era a revelação inspirada da parte de Deus, fosse o verdadeiro Samuel que tivesse falado, ele seria o veículo transmissor do próprio Deus, certo? Respondendo a Saul, e o texto deixa claro que nem por profetas Deus havia lhe respondido. Também a visão que a mulher teve foi essencialmente subjetiva. O que é isso? Observe o verso 14, aquele que eu já havia pontuado. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra. O texto não diz que era Samuel. O texto diz que a mulher faz uma descrição e Samuel entende que era Saul e prostra-se ali diante daquela imagem, daquela personalidade. O terceiro argumento é chamado ontológico. Esse argumento nos faz entender que Deus se identifica como Deus de vivos, mesmo estando estes mortos. Por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó. Deus se identifica como Deus de vivos e não de mortos, mesmo as pessoas a qual Deus se refere estejam mortas. Isso quer dizer que nenhum desses foi contra a vontade do Senhor. Aí nós perguntamos, por que Samuel o faria? Então esse argumento também é bem evidente, é bem forte, porque Deus é Deus de vivo, mesmo a pessoa a quem o texto se refere, o Deus se refere, esteja morta. O quarto argumento é o argumento lógico. Observe, Samuel nunca desobedeceu o Senhor em sua vida. É o texto que diz, é a própria Bíblia que diz, capítulo 12, versículo 3 e 4. E não iria contra o Senhor, entregando uma revelação que não queria dar a Saul. Os irmãos entenderam? É a própria Bíblia que dá testemunho de Samuel, que ele não desobedeceu a Deus, então jamais Samuel iria contra o Senhor, dando a Saul uma revelação que Deus não lhe havia autorizado. E até mesmo pela condição, no momento, Samuel não poderia ser esse canal. O quinto argumento é o argumento doutrinário. E aqui nós estaremos fazendo uma análise um pouco mais aprofundada. Então vejamos uma coisa, a fim de aceitar as profecias do falso Samuel, as mesmas deveriam ser precisas, como as outras profecias nas escrituras sagradas. Essas profecias, em especial do falso Samuel, elas têm muitas contradições e é o que nós vamos mostrar aos amados a partir de agora, para ficar bem claro que de fato não era Samuel e a profecia que o falso Samuel deu também estão em contradição. Então vejamos, primeiro, Saul não foi entregue nas mãos dos filisteus, e você pode ler o verso de número 19, e outra coisa, Saul tirou a sua própria vida e veio parar nas mãos dos homens de Jabes e Gileade. Confira o capítulo 31, verso 11 até o verso de número 13. Então aqui já foge da profecia do falso Samuel. Segundo, nem todos os filhos de Saul morreram. Confira o verso de número 19. Ficaram vivos pelo menos 3 filhos de Saul. Ok? A Bíblia deixa bem claro. Estão aqui as referências. E outra vez, a profecia do falso Samuel está em contradição. Terceiro, Saul não morreu no dia seguinte, como é sugerido pela falsa profecia. Observe o verso 19. Se observarmos o contexto, veremos que Saul morreu bem depois. E aí você pode verificar essas passagens bíblicas no capítulo 30, verso 1, 10, 13, 17. E também no segundo livro do profeta, capítulo 1, verso de número 3. Mais uma vez, a falsa profecia já está na cara que não é verdadeira. Se é falsa, não é verdadeira, é lógico. Outra coisa, Saul não foi para o mesmo lugar que Samuel. Confira o verso de número 19. Ou
Samuel estaria no inferno ou Saul iria para o céu. É o lugar reservado, o paraíso reservado para os mortos em Cristo, em especial para os mortos do Antigo Testamento que morriam na esperança. Confira o primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, verso de número 13. Outra coisa bem interessante, já para concluir esse argumento doutrinário, a Bíblia diz, né, a Bíblia deixa claro, a Bíblia é clara em dizer que a morte de Saul foi devida à sua transgressão por ter consultado a feiticeira. E você pode ver aqui o texto. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante e não ao Senhor, que por isso o matou e o transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então aqui morre, deixa claro, esses argumentos são muito fortes e dificilmente eles podem ser contra-argumentados. Bem amados, e aí você pode perguntar, e os versículos 12, e o versículo 12 e o 13? Vejamos, o versículo de número 12 está escrito, vendo, pois, a mulher a Samuel. Amados, quando a espécie de sessão espírita realmente começou, a mulher reconheceu que seu cliente era Saul. O que nós queremos dizer com isso? Nós queremos deixar bem claro aos senhores que a aparição de Samuel tem sido interpretada de várias maneiras nesse versículo. Muitos estudiosos, críticos, têm usado métodos diferentes para explicar essa passagem, esse fato. Agora observe, foi sugerido que tal aparição se deu apenas na mente de Saul. É uma das suposições que é dada, certo? Que foi apenas uma coisa da imaginação de Saul, como, por exemplo, um colapso psicológico. Os pais da igreja acreditavam que um demônio tomou a forma de Samuel e apareceu a Saul. Outros acreditam que tudo não passou de uma fraude que a mulher levou a Saul a pensar, certo, que tinha visto Samuel. A interpretação mais aceita desse versículo é a dos pais da igreja, tendo em vista que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, conforme a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 14. Quanto ao verso 13, que nós temos a pergunta, porém, o que vês? Né, a pergunta. E aí a mulher alegou ter visto um espírito. A palavra espírito é um termo comumente traduzido na Bíblia hebraica por deuses, que vem exatamente do hebraico Elohi. Aqui nós sabemos que essa palavra parece ter sido usada pela mulher no seu estado de choque, no seu estado de espanto, para descrever algo que ela nunca vira antes. E aí deixa bem claro, ela expressa, vejo deuses que sobem da terra. Foi o que a mulher disse, referindo-se ao aparecimento sobrenatural do Espírito. Adivinhadores, nós sabemos que eram excelentes enganadores. Eles tinham uma ligação com poderes macabros, diabólicos, e daí a mulher ela é envolvida nessa situação. Uma coisa interessante é que a proibição expressa na lei de Deus contra a consulta a mortos e outras práticas também relacionadas à adivinhação. Então, a mulher aqui, na verdade, o texto é claro, ela diz que vê um espírito. Então, nós concordamos com os pais da igreja que ali simplesmente era uma manifestação de uma força inimiga, de um espírito da parte do inimigo, exatamente no processo da ação que há nesses rituais. Nós vamos concluir apresentando aos senhores, deixando claro que não foi Samuel que apareceu e falou com Saul, mas sim o espírito demoníaco. Então vejamos, nenhum morto por invocação humana pode aparecer ou falar com alguém, ou quanto mais Samuel. Segundo, todas as predições do falso Samuel estavam deturpadas.
não se cumpriu. Isso é um verdadeiro contrassenso, visto que Samuel, em vida, nenhuma das suas palavras caiu por terra. Confira aí o capítulo 3 e o verso 19 do primeiro livro. Outra coisa, quem pratica essas coisas, né, essas práticas, a prática de tais coisas, a saber, invocar os mortos, consultar necromantes, está sendo logrado pelas artimanhas de Satanás. Sabemos que o inimigo age por trás de tudo isso. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Mateus 22, 32 deixa isso claro. Assim, aqueles que invocam os mortos estão indo contra a lei de Deus, estão indo contra essa lei básica e bíblica. Outra coisa, não existe, portanto, nesse trecho nenhuma base, nenhum argumento que deixa evidente que foi Samuel. Nós sabemos que isso é uma doutrina fora da Bíblia, é uma doutrina de herege, é uma doutrina herética, e nós sabemos, amados, que esses argumentos provam de forma clara, de forma evidente, que a impossibilidade de tais pensamentos. E nós sabemos que a Bíblia é verdadeira, a palavra de Deus é a verdade. Então concluímos, esperando estar colaborando com os senhores, em especial com Carlos, e que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.